IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 61 3573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula da EBD pela ADEB TV, diretamente da sede da Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que tem como presidente o pastor Ocival Pereira Xavier. Eu sou o pastor e professor Isidro e hoje vamos estudar a lição número 6, cujo tema é a justiça de Deus. Lição que tem como texto base o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículos 12 ao 21. Agora, vamos orar, iniciando nossa aula. Pai de amor, te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos concede. Use essa lição, meu Deus, para nos instruir, nos orientar, nos guiar sobre as verdades do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, conforme está em tela, vamos lá para o texto áureo. O texto áureo da lição, conforme está em tela, é: com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, 26. Já a verdade prática tem o seguinte pensamento: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Dito isso, passemos agora para a leitura bíblica em classe. Como já disse, está no profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, 12 ao 21. No versículo 12 diz: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. O versículo 14 diz: ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas larimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem seus filhos, nem suas filhas a livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Versículo 17. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem a filha deles livrariam, só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Fechando, versículo 21, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas limárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, aí está a leitura bíblica em classe e a lição, como é de praxe, está dividida em 3 tópicos. O primeiro é sobre a identificação do juízo. O segundo tópico vai falar sobre a petição, isto é, a oração que Deus não atende. E o terceiro tópico sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó.
Os objetivos da lição também são três, né? O primeiro é identificar o juízo divino. O que é o juízo divino? 2, mostrar a petição que Deus não atende. E terceiro objetivo, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Dito isso, vamos para a introdução da lição, que está em tela. Está bem clara, bem objetiva, está aí, ó. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, 12 a 21. A primeira parte dessa palavra profética, que é o versículo 13, é genérica. E a segunda, 14 a 21, é específica, isto é, dirigida a Jerusalém. Portanto, de vermelho aí, bem claro, a presente lição tem por objetivo o quê? Mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação e também de uma pessoa. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, ainda sobre a introdução, para jogar mais luz, eu trago a seguinte observação. Olha só, no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor, o nosso Deus, é tardio em irar-se, mas grande em força. E um detalhe, e ao culpado não tem por inocente. Minhas irmãs, meus irmãos, a misericórdia de Deus, nos oferece novas oportunidades em todo instante, em todo dia, em toda hora. Há um momento, porém, que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente. Dito isso, passemos para o tópico 1 da lição, que fala sobre a identificação do juízo divino. Aí está em tela, sobre a identificação do juízo divino. Ponto 1, o discurso profético. Antes, eu quero dizer o seguinte, que uma leitura atenta, minhas irmãs e meus irmãos, sobre os profetas do Antigo Testamento, aliás, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vai mostrar as ações de Deus concernente ao seu tratamento com o juízo. Aí vem 1.1, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece, olha só, sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Conforme Amós, o Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer o quê? Oportunidade de arrependimento. O padrão divino vem com arrependimento, isto é, o perdão divino, vem com arrependimento, como acontece com a cidade de Nínive, ou como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Portanto, de vermelho, a vontade de Deus é o quê? É abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se, detalhe, minhas irmãs, de vermelho aí, ó, de uma questão de justiça e santidade. Muito bem, vimos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, temos diversas referências onde Deus usa os seus profetas, seus mensageiros, para lidar com o seu povo, com misericórdia e com justiça. Eu quero, sobre o discurso profético ainda, trazer algumas observações para agregar mais informes. Observe, em Jeremias 3,14, o profeta, usado por Deus, diz para o seu povo: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Olha só, os profetas intimando o povo para se voltar para Deus. Em Oséias 14,1, Deus diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Oséias, 150 anos antes do profeta Ezequiel, dirigia-se ao povo do norte. Povo esse que não quis se arrepender e foi levado cativo no ano 721. E aí também a mensagem valia para a parte sul. Na sequência, nós encontramos, por exemplo, lá em segundo livro das Crônicas 7,14, na oração de Salomão, por ocasião da inauguração do templo, onde Deus diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter. Observem, minhas irmãs e meus irmãos, que a vontade de Deus é o quê? É abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Aí vem a pergunta que não quer se calar. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de quê? De justiça e santidade. Deus é misericordioso, mas Deus é santo e Deus é justo. Fechando esse ponto, observe, lá em Romanos capítulo 18, o apóstolo Paulo diz que
do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, observe, Deus tem alertado, tanto no Antigo como no Novo Testamento e nos dias atuais. Tem usado os seus mensageiros, os seus profetas, que, conforme a palavra, têm ministrado e mostrado para o povo que é necessário se converter, se arrepender, porque senão coisas piores virão. Dito isso, passemos para 1.2, a primeira parte do oráculo, isto é, da profecia. Está aí, ó. Está no versículo 13 da lição, da leitura que fizemos. Versículo 3 da lição que fizemos. Tá, ó. Versículo 13. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Então, essa expressão tanto se aplicava ao povo de Judá, como também se aplica a todas as épocas, todos os povos. Mais adiante vamos explicar. De azul, ó, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa ouvir a sua palavra. Ele torna, isto é, Deus torna instável, um dos meios é, Deus torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? Aí de vermelho, a palavra profética esclarece, com a carestia, com a fome e o extermínio de seus moradores e até dos animais. Alguém vai dizer, poxa, que Deus é esse? Meus irmãos, Mateus 24:7, o próprio Jesus disse que nos últimos tempos haveria guerra, fomes e etc. Apocalipse 6:8, lá fala, né? Na abertura dos selos dos cavaleiros, lá fala da guerra, fala de fome, fala de morte. Portanto, trata-se de uma grande crise econômica. Então, Deus usa situações como essa para tratar com o seu povo. E o que eu trago de mais informes sobre esse ponto 2? Observe, minhas irmãs, meus irmãos. Não podemos esquecer. Aqui é ponto. Deus é o soberano de todo o universo. Ele é o Senhor. Ele está no controle da história. Ele é o Criador de todas as coisas, né, que há nos céus e na terra. Tudo pertence a Ele. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Quem somos nós para questionar a ação de Deus? Observe que as nações, tudo lhe pertencem, e Ele tem o direito de julgá-las, pois Ele é Deus. Fechando o julgamento de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, não esqueçam, não é segundo, é o conceito humano, não é segundo a justiça humana, que tem suas falhas. O julgamento de Deus é segundo a sua verdade, a sua justiça e a sua santidade. E quando isso acontece, professor? Acontece depois de Deus dar muitas oportunidades, depois de Deus tratar de diversas maneiras com seu povo. Deus vai trabalhando, vai dando oportunidade, mas chega um momento que Deus precisa agir, porque Ele é justo. Muito bem, último ponto, ponto 3 do tópico 1, estamos no tópico 1, sobre a identificação do juízo divino. E o ponto 3 vai falar da descrição dos agentes do juízo, isto é, vai ampliar o que já foi dito sobre os agentes que Deus usa para mandar ou cumprir com o seu juízo. Está nos versículos 17 a 21 do capítulo 14 do profeta Ezequiel. Está aí, ó. É Javé, isto é Deus, quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Está em Amós, está aí explicando. Observe que o povo de Israel e de Judá, ao invés de agradecer a Deus, eles faziam o quê? Agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, né? A um Deus, né? Que não tinha nada a ver com Deus. E não é o que acontece hoje? E aí, mediante disso tudo, e tanto Deus insistir, aí vem o quê? Deus entra com seus agentes de juízo divino. Aí vem a seca. A seca, conforme Oséias 2:8, era um sinal de castigo divino, isto é, conforme Jeremias 12:4, Deuteronômio 28:23. Além da seca, a espada, que é uma linguagem que se refere para designar a guerra, também resulta com fome e peste. Portanto, a fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção. Fechando esse ponto aí, é simples. Observe que os agentes de Deus é o quê? É a espada, é a seca, é a fome, é a escassez. De vermelho, a profecia inclui Jerusalém como destinatário da profecia. Porém, é uma palavra profética, né? O versículo 17 e 21 do profeta Ezequiel, capítulo 14, é uma palavra profética
que é para qualquer nação e qualquer época. Fechando, a síntese do tópico 1 é: Deus não executa o seu juízo. Olhe bem, irmãos, sem uma justa causa, nem mesmo sem um aviso prévio. E aí, o que eu trago de mais informes para clarear esse ponto 3 sobre a descrição dos agentes do juízo divino? Observe, lá em Jeremias 14, 21, Deus diz: eu os consumirei pela espada, aqui fala de guerra, e pela fome e pela peste. Quando você vai para Mateus 24, 7, Jesus usou o mesmo termo. Jesus disse que nos últimos tempos, um dos sinais da sua vinda seria o quê? Seria guerras, e a consequência das guerras é o quê? É fome, é peste, não é? É mortandade. A Bíblia está falando isso. Lá em Apocalipse, meus irmãos, vamos adiantar aqui, ó. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 6, por ocasião da abertura dos selos, observe que quando abriu o segundo selo, sai um cavalo vermelho. Isso fala de guerra. Guerra, vermelho aqui fala de guerra, não é? Cavalo vermelho, se fala de guerra. Guerra é tanto que de lá para tirar a paz. E o cavaleiro tinha uma grande espada. Aqui é um acontecimento que, em parte, se cumpriu e se cumpre na história, mas tem um pleno cumprimento nos últimos tempos. Isso aqui faz parte do juízo de Deus para os últimos tempos. Continuando, o terceiro selo vai falar de um cavalo preto que tem uma balança na mão. O que significa isso? Significa escassez, falta de alimento, significa nada mais do que a terra devastada. Ok? E o outro cavaleiro, o quarto selo, vai falar de um cavalo que é amarelo, aí vai falar de fome, de morte. Então, isso aqui são juízos que, em parte, têm se cumprido na história, mas que tem um pleno, o census pleno, pleno cumprimento para os últimos tempos. E o que é isso, pastor? É o juízo de Deus. Mas, pastor, Deus não é amor? Deus é amor, sim, minhas irmãs e meus irmãos. Mas Deus, Ele é justo também. Observe, o que eu vou ler mais aqui. Observe, ó. Deus é amor, mas não permitirá que nenhum pecador inveterado, impenitente, fique impune. Tudo aquilo que for cometido contra a justiça de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, Deus vai tratar. Deus vai tratar. Continuando. A despeito de ser misericordioso, escute, minhas irmãs e meus irmãos, Deus não poupa o ímpio. Não. Ele não poupa. Antes, Deus confere à injustiça praticada o devido tratamento no seu tempo. Ei, minhas irmãs, meus irmãos, não fique preocupado, não, com a impiedade, com as injustiças que proliferam neste mundo, que é cada vez mais patente. Deus está no controle da história e no tempo dele, do jeito dele. Ele é soberano, ele vai tratar com cada um. Espere e verás. Mas vamos continuar. Em Jeremias 12,4, olha só o que Deus diz, usando o profeta, diz que o profeta Jeremias diz que o juízo divino viria sobre o povo por causa do quê? Por causa da maldade dos que habitam na terra. Isso que é profético. Foi para a época de Jeremias, foi para a época de Ezequiel e é para a época atual e para os últimos dias. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo seu aviso prévio. A Bíblia diz que nos últimos dias, segundo a Epístola do apóstolo Timóteo 3:1, seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Vou ler aqui para vocês. Tá aqui, ó. Os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Enfim, a Bíblia diz, destacando o tipo de pessoas, e Deus vai tratar com eles. Quando, pastor? Não sei. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Espere, creia. Fechando. Jesus, em Lucas 13:34 e 5, quando entrou em Jerusalém, disse: Jerusalém, que mata os profetas
né? Que assassinos que te foram enviados e que também vais me matar. Ei, a tua hora vai chegar. É, meus irmãos, Deus trata com todos. Deus não está dormindo. Deus não está parado no tempo. Ele é Senhor, está no controle da história. E no tempo dele, a justiça dele será reivindicada sobre o ser humano individualmente e sobre o ser humano coletivamente. Ok? Passemos para o próximo ponto. Ponto 2, tópico 2. Tem como assunto sobre a petição, isto é, sobre a oração que Deus não atende. Tem essa, pastor? Tem. Tem muita gente enganada aí, pensa que Deus atende todas as orações, não é bem assim não. Vamos ver, olha. Exemplo de intercessão pelo pecador. Observe, Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração de Abraão, mas tinha uma condição: se lá houvesse pelo menos 10 justos. Como não havia 10 justos, Deus, infelizmente, mandou o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Moisés e Samuel, por exemplo, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecado. Na época, Moisés orou pelo povo, e Deus orou a Deus pelo povo, e Deus teve misericórdia, o próprio Samuel também, Como também Abraão orou, se tiver pelo menos 10, que Abraão estava preocupado com Ló e sua família. Então Deus poupou, Deus ouviu a oração desses homens. Porém, observe que Deus, condicionou a resposta da oração ao arrependimento. De azul aí, Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Desde lá, da saída do povo lá do Egito, Deus reiteradas vezes perdoou. E aí, de vermelho diz, inspirados nessa experiência dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo, de fato, existe oração que Deus exemplo de intercessão pelo pecador, não é isso? Vimos aí, o exemplo de intercessão pelo pecador. Agora, aqui é o tipo é um modelo de como devamos fazer. Por exemplo, nós vimos Abraão, nós vimos Moisés, Samuel, nós vimos aí esses homens que oraram, se preocuparam pelo povo, e nós devamos fazer o mesmo. O que eu posso agregar aqui? Escute, os exemplos de intercessão de Abraão, Moisés, Samuel e Jó, Ezequiel e também Jeremias é marcante. Observe, mesmo sabendo que os filhos de Judá achavam-se afastados de Deus e mergulhados numa apostasia crônica, Jeremias não parou de interceder pelo seu povo. Jeremias orou: ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro? Atende! Jeremias se preocupou com o seu povo, mesmo sabendo que o povo de Deus estava distanciado. Lá está em Jeremias 14:8. Aí, fechando, a intercessão, portanto, minhas irmãs, meus irmãos, não é um ministério específico de um ou de outro, é um dever de todos os cristãos, Aí vem a pergunta que não quer se calar: estamos intercedendo pelas almas perdidas? Estamos intercedendo em favor da Igreja de Cristo? Estamos orando, intercedendo pelas autoridades? A Bíblia manda orar pelas autoridades. A Bíblia manda, meu querido. Fechando, a intercessão, minhas irmãs, meus irmãos, é a oração que fazemos a Deus em favor de outrem. Portanto, constitui-se numa das maiores demonstrações de amor e faz parte das obrigações do verdadeiro cristão. Se Deus vai agir, se Deus não vai agir, não podemos questionar a ação de Deus. O que temos que fazer é orar. Ore pela sua família, ore pelo seu amigo, ore pelo seu inimigo, ore por todos, ore pelo Brasil, ore por todos. Temos que orar. Como Deus vai agir? Aí é com Deus, porque Ele é soberano e Ele é Senhor. Muito bem. 2.2, o castigo inevitável. Então vimos aí, 2.1, exemplo de intercessão. Agora vamos lá, o castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, que eu já falei, levaram a nação, lógico, a uma apostasia generalizada. Isso não foi de uma vez, foi aos poucos. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Aí eu grifei, as Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, no caso de Israel, e até as pessoas, como aconteceu com Saul, por exemplo, que
né, reiteradas vezes, né, se rebelou contra Deus, Deus, espera aí, acabou, meu filho, agora eu vou tratar de outro jeito. Aí vem de azul, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, como já falamos, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés, olha só, e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Tal era a situação. Então vimos que a nossa obrigação é interceder, seja por quem for, né? E que é Deus que vai dar a resposta. Agora, se Deus vai atender de uma forma ou de outra, aí é Deus. E aí vemos que no caso de Judá, o castigo era inevitável. Observe, segundo o livro das Crônicas, 36, 16, 17, diz o que lá? Olha só, olha como Deus descreve o povo dele. Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras. É o profeta, né? Jeremias dizendo. E escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, que em 3 levas, 605, 597 e 598, destruiu, aniquilou o povo de Judá. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus deu tanta oportunidade, chega um momento que Deus é justo, né? Então, o que eu trago mais informes sobre isso? Observe, isso que é importante, minhas irmãs, meus irmãos. Nesses dias difíceis que nós estamos passando, escute, Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados. E o julgamento se concretizou quando o quê? Quando a fortaleza de Jerusalém e o templo foram destruídos e o povo levado cativo. Isso, quando o profeta Ezequiel profetizou o capítulo 14, uns 5 anos, 6 anos depois aconteceu isso. Observe, em Lamentações, irmãs e irmãos, isso aqui é sério, em Lamentações 3:39, quando o templo já tinha sido destruído, a cidade estava ruína, quando se via os corpos, né, em estado de putrefação, Jeremias andando por meio daquela cidade destruída, Jeremias, o profeta que Deus usou tantas vezes para alertar o povo, gente, vamos nos submeter ao domínio dos caldeus, porque Deus está usando os caldeus para nos tratar, se nós nos submetermos, não vai haver essa carnificina, mas o povo preferiu ouvir os nossos falsos profetas, né? E não ouviu o profeta de Deus. E aí aconteceu a tragédia. E aí, em Lamentações 3:39, observe o capítulo 1 de Lamentações e o capítulo 2. Jeremias está devastado, está triste, angustiado, frustrado. Aí no capítulo 3, o Espírito Santo toca no coração dele para trazer à lembrança aquilo que lhe dava esperança, como diz o versículo, versículo 20 mais ou menos. E aí do versículo 39, olha só, Deus inspira ele para escrever a seguinte verdade que serve para mim e para vocês, nesses dias difíceis. O que Deus diz? Diz lá, porque, pois se queixa, pois o homem vivente, Deus usou o profeta Jeremias para profetizar para os remanescentes que ficaram, que não foram levados cativo. De que se queixa, pois o homem vivente? Está se queixando de quê? Aí responde a Bíblia, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ei, aqui é sério, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje vivemos na época de pessoas que culpam tudo, culpam Deus, culpam isso, culpam aquilo outro, pelos problemas, pelas batalhas, pelas lutas que estão passando. A Bíblia é clara, cada um sofre por causa das suas próprias mazelas. O que tem de pessoas por aí que se precipita, fala besteira e, infelizmente, colhe as consequências. Aí Deus trata com tais pessoas, Deus às vezes não responde, Deus não age como a pessoa muitas vezes deseja. E por que Deus nos faz isso? Porque são pessoas que, infelizmente se precipitam, falam demais e esquecem que Deus é soberano. Então Deus orientou Jeremias, meu filho, eu estou com esse povo, eu estou com vocês. O que aconteceu foi exatamente consequência de quê? Do pecado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Dito isso, passemos para o ponto 3 do tópico 2, que é quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. Vimos que a situação de Judá foi se avolumando, foi piorando, que chegou o momento que Deus resolveu destruir. E aí,
Quando é que Deus não atende a oração de um justo? Aí a Bíblia ensina que a oração feita por um justo, conforme Tiago 5,16, pode muito em seus efeitos. Uai, pastor, então está havendo contradição? Não, não está havendo contradição, não. Porque Deus é justo. Aí vem um vírgula. Mas, quando o pecado, olha só o detalhe, ultrapassa todos os limites, aí, bom, Deus é justo, né? Deus não atende tais orações. É o chamado pecado para a morte. Na linguagem do apóstolo João, 1 Epístola de João 5,16. O que é isso? Que pecado é esse? É apostasia generalizada, tanto individual quanto coletiva. Isto é aquela condição que a pessoa que conhece, que sabe, que entende, que Deus tratou de diversas maneiras, mas que persiste na sua incredulidade e se aparta da fé e chega a renunciar ao próprio Deus. Quando a pessoa chega a tal ponto, meu querido, Papai do céu, também ele é justo, né? Aí vem de vermelho. Isso é diferente, lógico, do pecador que se arrepende. Aqui está falando daquela pessoa. Apostasia é o quê? É negar a fé que a pessoa defendia. Isso aconteceu reiteradas vezes em Israel. Não é? Conheciam a Deus, tinham a lei, tinham os profetas, mas insistiram continuando o erro. E no período final do reino de Judá, não havia mais remédio, senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Aí, o que eu trago de informes sobre esse ponto 3? Quando Deus não atende a oração, né, o intercessório de um justo. Quando? Aí eu vou aqui trazer observação minha para agregar a lição. Observe, a Bíblia mostra, aqui é sério, minhas irmãs, meus irmãos. O importante, minhas queridas e meus queridos, nós precisamos basear, nortear a nossa fala sobre a justiça de Deus baseada pela Bíblia. Não podemos falar de nós mesmos, falar filosoficamente, porque fulano tem doutorado, isso, aquilo. É muito bom ter curso, mas quando se trata de falar das coisas de Deus, o manual é a Bíblia. O que a Bíblia diz? Olha só, aqui, ó, a Bíblia mostra que há situações, escute, em que Deus se recusa a perdoar uma pessoa ou até uma nação. Quer ver um exemplo? Saul, que já foi falado. Saul foi insistiu com Deus, foi se rebelando. Chegou um momento que ele buscou todos os meios e Deus não respondeu. Por quê? Porque Deus disse, chega, meu filho, chega, a sua conta chegou. Aqui para nós, minhas irmãs, meus irmãos, não é o que está acontecendo nos dias atuais. Deus tem tratado com a humanidade, tem usado a igreja, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, o povo está pregando nas mídias, nas redes sociais. Ninguém hoje é indesculpável. Pastor, e o que vai acontecer? Deus, no tempo dele, vai tratar. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Em Jeremias, capítulo 14, é Bíblia aqui, é tudo aqui pela Bíblia, não é que eu acho, não. Eu sou teólogo, pela misericórdia de Deus, e aprendi uma coisa, que as minhas respostas sobre as mazelas e as problemáticas existenciais, eu tenho que buscá-la norteada pela palavra. Então vamos lá. Em Jeremias 14, 10. Deus diz o quê, pastor? Olha. Deus usando o profeta diz, Jeremias, olha aqui, ó. Pois que tanto, Deus está falando do povo de Judá, que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os seus pés do mal e do pecado. Por isso, diz o profeta Jeremias, o Senhor se não agrada deles, mas, olha o detalhe, agora se lembrará da maldade deles, desde aqui do povo de Judá, não é? E visitará os seus pecados. Visitar aqui quer dizer visitar com juízo, é Deus falando. Então, podia estar Noé, podia estar lá Samuel, Moisés, o mais santo que tivesse. O máximo que poderiam era salvar suas próprias almas. Continuando. Aí, ó, ainda tem mais. Em Jeremias 14, verso 11 e 12, também tem mais. Por que Jeremias, pastor? Porque Jeremias e Ezequiel eram contemporâneos. Enquanto o profeta Ezequiel, Deus usava ele lá, na cidade do rio Quebar, lá em Babilônia, e por sua parte, lá em Jerusalém, Deus usava o profeta Jeremias com a mesma mensagem, A mensagem de Jeremias era, gente, vamos submeter o jugo dos caldeus. Deus está usando esse povo. Deus quer usar esse povo para nos tratar. Se nós nos submetermos, não vai haver morte, não vai haver destruição, a cidade não vai ser destruída. Mas se vocês derem ouvido aos falsos profetas, vocês vão...
E aí deram ouvido aos profetas. Enquanto que lá entre os cativos era a mesma coisa. O povo, não, Deus é misericórdia, Deus é amor, isso vai acabar. E era a situação. Aí vamos lá, Jeremias 14, 11, 12. Quem diz lá, pastor? Diz o seguinte, olha só, aqui é duro, meu irmão. Querida igreja, se fosse hoje, eu acho que qualquer pastor, qualquer irmã ficaria com a cara no chão. O que Deus diz, pastor? O que Deus diz através de Jeremias para o povo de Judá? Deus diz, abre aspas, não ores, não rogues por este povo. Que é isso, pastor? Que Deus, é Deus usando profeta. Deus, Jeremias, para de orar para esse povo. Para de interceder. Já estou aqui com esse povo. Só peca, não quer saber de se arrepender, fica abusando da minha boa vontade. Aí Deus diz, Jeremias, não rogues. Pastor, você está falando isso, está na Bíblia? Está na Bíblia sim, meu querido. Minha querida, está aí, Jeremias 14, 11 e 12 diz, não rogues por este povo. Mas por que Jeremias não devia rogar pelo povo? Deus diz a causa. Por causa, olha só o detalhe, por causa do seu mal, do seu pecado, da sua rebeldia, eu não os ouvirei. Aqui para nós, minhas irmãs, estão vendo dias iguaizinhos. Onde a palavra está sendo pregada, ministrada em todos os meios de comunicação, não existe um sequer que não conheça as verdades, desde o mais simples homem até o mais alto, a mais alto patente ou mais alto poder aquisitivo, todos conhecem a verdade. E cada vez mais vimos a injustiça, a impiedade, as pessoas menosprezando, ridicularizando as coisas de Deus, e tem muito crente preocupado, meu Deus, cadê você? Não, meu irmão, Deus está no controle, Deus está no trono, meu irmão, e no tempo dele, na hora dele, ele vai agir. Quando, pastor? Eu não sei. Espere e verá. Vamos continuar, fechando isso aqui, Portanto, irmãos, a lição que aprendemos aqui é, não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite de sua longanimidade. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu jovem. Cuidado, meu irmão. Não abuse da misericórdia de Deus na tua vida. Seja simples, seja humilde, obedeça. Não sejamos rebeldes como aqueles foram rebeldes. E como aqueles da época de Jesus que foram rebeldes foram destruídos por Tito. E como muitos hoje estão sendo rebeldes, estão caminhando a passos largos, que se não tiver misericórdia para a destruição. Fechando, tópico 3. Ainda aqui vai aprofundar detalhe sobre a intercessão de 2 gigantes da fé. Aliás, de 3, né? Noé, Daniel e Jó. Vamos lá. 3.1. Por que o povo rejeitou os profetas? Observe, na época de Jeremias, na época tinha Jeremias, tinha o profeta Ezequiel, mas tiveram outros profetas e todos foram rejeitados. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, aí o povo, na época de Jeremias, na época do profeta Ezequiel, tinha a seguinte tese: por que Deus destruía Jerusalém com um número muito maior de justos? Ora, se por causa de 10, se tivesse 10, Deus não destruía Sodoma e Gomorra. E como em Jerusalém tem muito justo, então Deus não vai destruir. Então essa era uma visão totalmente errada, né? Aí, de azul, essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Deus é amor, Deus é misericórdia, aqui tem mais de 10 justos, e não sei o quê, aqui tem muito crente, o Brasil é do Senhor. Meus queridos, vamos ter cuidado, meus queridos. Vamos lá. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, abre aspas, ainda que estivesse no meio dela, isto é, da terra, de Jerusalém, do povo ali de Judá, 3 homens, olha só, olha o quilate, Noé, que está na galeria da fé, Daniel, apesar de jovem, mas foi homem sábio, de fé extraordinária, como todos sabem, e Jó, misericórdia, diz a Bíblia que eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Não podia orar, podia espernear, pular igual pipoca, jamais conseguiriam reverter o quadro do povo, porque o povo, infelizmente, já tinha pecado demais. Aí vem, de vermelho, esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Queridas e queridos, o que eu trago de mais informes sobre
3.2, Noé, Daniel, aliás, porque o povo rejeitou os profetas Noé, Daniel e Jó. Aí, ó, eu trago a seguinte observação. O povo de Judá, escute, considerava a presença de alguns homens, porque além do profeta Ezequiel, além do profeta Jeremias, né, existiam outros homens e mulheres lá em Judá que eram temente a Deus. Não era só Jeremias que servia a Deus lá em Judá, não. Existiam outras pessoas que serviam a Deus, né, ocultamente, sincero, ou pessoas simples do campo. Existia muita gente, meu querido. Aqui nós temos que entender, minha irmã, meu irmão. Lá em Judá, na época que ocorreu a destruição, o cativeiro babilônico, existia muito crente, muitas pessoas servindo a Deus. Mas Deus resolveu destruir. E essas pessoas não eram justas. Mas por que Deus resolveu destruir? Porque a nação como um todo chegou ao ápice de sua rebelião contra Deus. Tá ok? Aí vem aqui, ó. O povo considerava a presença de alguns homens temente a Deus, de algumas mulheres. Eu vou parafrasear. O povo considerava a presença de alguns obreiros, de algumas obreiras, de alguns irmãos, de algumas irmãs, de alguns canelas de fogo, profeta, né, de Deus, né, como uma apólice de seguro contra desastres. Negocinho hoje? Não, nós somos o nome de Deus. Nós somos crentes, não vai acontecer nada. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, meu querido. Vamos parar com isso. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas querem, em nome de Deus, manipular Deus, assim o bel prazer. Deus não se deixa manipular por ninguém. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz do jeito dele. Ah, pastor, eu orei e não aconteceu. Não aconteceu. Aí, meu amigo, é com Deus. Ah, pastor, é com Deus. Deixa Deus trabalhar, porque Deus é justo, viu? Vamos voltar para cá rapidinho aqui, ó. Estava, portanto, chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel, não é, o povo seria poupado. Ezequiel, portanto, refuta, né, o imaginário popular de que Deus é obrigado, aqui para nós, de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa de algum justo da cidade. Não, senhor. Deus não é obrigado, não. Quer ver o exemplo? Lá em Sodoma e Gomorra. Deus pode até tirar o justo, mas Deus vai tratar com o pecador. E aqui para nós, meus irmãos, aqueles homens e mulheres que eram justos lá em Judá, Deus com certeza, mesmo os caldeus, né, com seu exército, Deus poupou, Deus tratou, Deus deu um jeito. E se morreu, foi para a glória. Tá bom, meu irmão? Vamos para cá. Continuando. Agora vamos lá no ponto 2, vai falar de Noé, Daniel e Jó. Isso está no capítulo 14, verso 14 e 20, da leitura que fizemos, né? Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Eu faço aqui a observação. Apesar de Noé e Jó não ser israelita, mas eram justos como também eram Daniel, né? Viveram muito tempo, muito bem. De azul, Noé, Daniel e Jó eram exemplo de justo, como já falei, reconhecidos por todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus de Israel, Criador do céu e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos. Em outras palavras, a justiça de Noé, Daniel e Jó era importante, mas servia só para eles, não é? Porque a única justiça que é extensiva a todos os pecadores é a justiça de Cristo. E para que essa justiça seja atingida a nós temos que aceitar Jesus como Salvador. E aí, o que eu trago de observação? Escuta, para mim, isso é importante, isso aqui é só para ampliar o que está na tela. Aqui, ó. Ainda que estivesse no meio de Judá, Noé, Daniel e Jó, eles, diz a Bíblia, pela sua justiça, pelo seu caráter, pela sua vida de santidade, livrariam apenas, olha o detalhe, a sua alma. Se ele estivesse no meio de vocês, é igualzinho hoje, irmãos, aqui para nós. Mesmo que se viesse hoje, Jesus se viesse hoje, como ele veio na primeira vez, com certeza fariam hoje pior do que fizeram com ele há 2000 anos atrás. Vamos lá, continuando aqui, ó. A família de Noé, observe, teve de confiar em Deus e entrar na arca. Os amigos de Daniel tiveram de orar e crer, porque senão, seriam o quê? Queimado pelo fogo. O negócio era sério.
E os amigos de Jó tiveram de se arrepender. Por quê? O que isso ensina? Se a família de Noé não tivesse entrado, e somente Noé, só Noé se salvaria. Então, cada um tem que fazer a sua parte, meu irmão. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, portanto, fechando, a fé e a justiça desses três homens não poderia, como não pode, ser imputadas a outro. Ei, querido jovem, querido adolescente, a fé de teu pai, a fé de tua mãe, não, a justiça deles não serve para você, viu? Serve para eles. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Então, meu filho, se arrependa, tá bom? Ah, porque o pastor... Ei, deixa o pastor para lá, viva com Deus. Cada um vai prestar conta diante de Deus. O problema é que hoje em dia as pessoas estão culpando as outras pelos seus problemas. Ei, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Fechando aqui o negócio aqui para terminar. Muito bem. Observe que lá, né, em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, 20, vai ser o assunto da próxima lição. Diz lá que a justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio, lógico, cairá sobre ele. Cada qual no seu lugar. Então é isso. Então, Noé, Daniel, Jó, seja quem estivesse, meu filho, no meio de Judá, daquela podridão, apenas eles se salvariam. E nos dias atuais, meu querido, ei, a igreja hoje representa Noé, vou fazer aqui uma analogia, né? Noé, Daniel e Jó representavam o justo de sua época. Hoje, a igreja lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, representa os justos de Deus na terra. É, isso. E a igreja tem que fazer esse papel, a igreja tem que orar, tem que interceder, tem que ceder, a igreja tem que pregar, tem que fazer tudo. Mas a igreja de si mesma não tem poder para salvar ninguém. As pessoas precisam aceitar. Que se não aceitar, meu filho, a igreja vai ser arrebatada e o negócio aqui vai ficar difícil. Deixa para lá. Vamos continuar. Ponto 3. 3.3. Estamos terminando. O profeta Daniel, nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade de Daniel. Aqui vou fechar aqui rapidinho, né? É os questionamentos que têm surgido, né? Porém, nada justifica, são fatos, etc. Não é? De vermelho aí, Daniel era contemporâneo de Ezequiel, conforme a história, isso é claro, na Babilônia, e era ministro na corte de Nabucodonosor. Portanto, a reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Por isso que o profeta Ezequiel cita Daniel, porque é o seu exemplo de fé na corte. Portanto, sinopse, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. O que é que eu digo sobre a pessoa de Daniel, o profeta Daniel, no ponto 3 do tópico 3? Rapidinho, mais informes. Daniel, escute, é importante isso aqui. Era da linhagem nobre, como todos sabem, e real. E ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia por Nabucodonosor por volta de 605 ou 604 a.C. Portanto, ele foi mais ou menos, ele foi juntamente com outros jovens judeus. Isso está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Aí vem, o profeta Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Detalhe, quando o profeta Ezequiel foi levado para o cativo, quando ele recebeu a primeira visão, em 593, né? Daniel já era, digamos assim, uma personalidade de presença muito forte na corte. Em 591, quando o profeta Ezequiel recebeu essa mensagem aqui de juízo, e isso mais ou menos já fazia mais ou menos uns 10 anos, que o profeta Daniel estava na corte dos caldeus, lá em Babilônia, profetizando, orientando, era um exemplo. E aí todos sabiam, os exilados, os cativos, sabiam de que lá na corte tinha um homem de Deus, por isso que o nome dele é citado por Ezequiel. Portanto, fechando, não é? A reputação pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente. Então, observe, espalhou tanto que em Ezequiel 28:3, ele é comparado, não é? A um ser angelical. A sabedoria de Daniel é destacada ali também. Continuando, passei agora para a conclusão da nossa lição. Né? Ponto 3, conclusão, fechando. Concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito o quê? À retribuição divina ao pecado, isto é, as práticas, né, corriqueiras,
costumeiras de pecado, a rebelião, a rebeldia. É importante ter em mente que esse conceito, para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador. Detalhe, né? O que o profeta Ezequiel está falando é do juízo de Deus contra aqueles que insistem, que conhecendo a Deus, insistem terminantemente em se rebelar, em se distanciar, em se apostatar de Deus. Enquanto lá, na carta de Paulo, está falando da justiça divina que é imputada àquele que aceita Cristo como Salvador. Muito diferente. Dito isso, eu quero fazer minhas palavras finais, ou dizer olhando aqui para a tela do centro aqui, observe. Vamos agora, né? Está bem claro aqui para nós fazer o nosso fechamento. Aqui, ó. Deus, viu, minhas irmãs, meus irmãos? Isso aqui é sério, isso aqui é muito importante. Deus não executa o seu juízo sem, detalhe, uma justa causa, nem mesmo sem um aviso prévio. Ao longo do Antigo Testamento, Deus usou diversos profetas alertando o seu povo. No Novo Testamento, Deus levantou João Batista, levantou Jesus veio, os apóstolos, e hoje nós temos diversos, né, mecanismos que nos proporcionam conhecer a verdade de Deus. Fechando, continuando aqui, ó, observa, ó. Deus sempre nos adverte, por meio de sua palavra, a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. Aqui está, queridas e queridos, o manual de Deus para a humanidade. Aqui está, não é? O que Deus quer que eu e você façamos. E se nós obedecermos aqui para nós, a bênção virá. Continuando, observa aí, ó. E mesmo quando Deus permite que as consequências dos nossos pecados nos atinjam, que às vezes nós erramos, falamos besteira, insistimos, queremos nos rebelar contra Deus, e isso vem a consequência. Mesmo assim, o que Deus faz conosco? Deus espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Sabe por quê, queridos? Pois, conforme Lamentações 3:32, pois Deus, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, usará de misericórdia, segundo a grandeza da sua graça. Eu quero fechar dizendo, minhas irmãs e meus irmãos, continuemos intercedendo por nossos familiares, amigos e as pessoas que não gostam de nós. Vamos interceder por eles, pelas almas, pelo nosso país, pela sociedade, pela igreja. Vamos continuar. Pastor, eu tenho feito isso, não tenho visto nada. Parece que tudo... Não, continue, meu querido, não desista. Deus está no trono, está no controle da história. O rei Uzias morreu, conforme Isaías 6. O trono estava vazio. O profeta ficou frustrado, triste. Diz a Bíblia que ele foi ao templo. E ele chegou ao templo, teve uma visão e viu que um trono, e no trono ele viu Deus. Qual é a lição, pastor? O trono aqui na terra pode estar vazio. Aqui pode estar de cabeça para baixo, mas lá no céu, Deus está no controle da história. Ele é soberano. Continue orando, continue intercedendo, porque no tempo certo, o que há de vir virá, não tardará, porque Deus é justo. Deus abençoe a todos. E aqui termino. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula abençoada. Pai, muito obrigado por esse momento especial de ministrar essa aula. Use essa lição, Senhor, para edificar, consolar, confortar e orientar teu povo, Senhor, em suas decisões, em suas orações. É no nome de Jesus que eu oro neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até breve.